O ano está terminando e o universo cinematográfico nos apresentou grandes obras. Recentemente eu trouxe os 10 piores filmes, mas a gente agora tem que relevar que muitos filmes bons vieram. Eu diria que entre uma faixa de até 40 a 50 filmes. Claro que nem todos esses merecem concorrer a Oscars, mas aqui eu vou trazer os 10 melhores filmes de 2019. Tanto pelo lado técnico, de tantas expectativas, em altas produções, etc. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Alguns filmes não vão entrar aqui, mas, claro, são por detalhes técnicos, outros deixaram a gente desejar em alguns aspectos, como, por exemplo, Creed 2, que foi um ótimo filme, mas não conseguiu superar o primeiro, algumas coisas não agradaram muito. Tivemos também até Marriage Story, uma história de casamento, que é da plataforma Netflix, também não entra. Temos Entre Facas e Segredos, e entre outros. Muitos filmes não vão entrar aqui por detalhes técnicos e não conseguiram nos satisfazer totalmente. Porém, é lógico que eles têm que ser também olhados de uma maneira nítida, né, brilhante. Houve algo espetacular, mas infelizmente esses 10 que vão entrar hoje são melhores e superaram. Vidro. Bom, é o terceiro filme de uma trilogia. Tivemos Corpo Fechado, Fragmentado, que é muito bom, e depois veio esse, muito esperado, aguardado, dessa vez os 3 principais personagens junto ali no sanatório. Eles são bem explorados, tanto pelo lado da narrativa e até quando são conduzidos algumas cenas. Mas o mais interessante aqui é o trama entre os 3 e a mudança de distorção da narrativa, principalmente no final, que ficou meio contraditório, mas mesmo assim acabou se saindo bem. Tudo é bem extraído a cada personagem, tanto ali na mente, a superinteligência, a grande força brutal, aquelas faces, né, personalidades que outros adotam. O filme ele traz várias camadas, trazendo um terror bem psicológico. E claro, fica com 10º lugar. Vingadores Ultimato. Bom, também era muito aguardado, apesar da narrativa não ter sido muito aceita pelo público, aquela coisa de viagem no tempo, partículas PIN, houve muita emoção, ação, aventura e principalmente a grande cena final, quando todos ali estão enfrentando Thanos e o seu exército. E também a gente ficou até meio triste, né, sendo porque foi o fim de alguns personagens, a Viúva Negra que se sacrificou ali pela Joia da Alma, o Tony Stark ao usar a manopla do infinito e até mesmo o próprio Steve Rogers, o Capitão América, que também, mesmo não morrendo, teve o seu fim. Então foi um ciclo, né, encerrada de uma era da Marvel com alguns super-heróis. Claro, vamos ter um novo início, mas trouxe muita emoção, né? Foi uma era que nos conquistou e Vingadores Ultimato foi ali uma cereja do bolo. Mesmo a narrativa não ter nos convencendo totalmente, o filme apresentou muitos elementos, muitas cenas fantásticas e, claro, merece o 9º lugar. Bacurau. Bom, Bacurau eu demorei um pouquinho para assistir, nunca trouxe uma crítica. Eu acho que por alguns problemas particulares que eu tive, então acabei ali não trazendo. Porém, é um ótimo filme, trazendo uma história do sertão brasileiro, as coisas estranhas que começam a acontecer e os desafios que o povoado e alguns personagens principais têm que enfrentar. E não é um filme carregado, né? É um filme que é tratado muito em efeitos práticos, ao lado dramático, ao lado da ação, e tudo isso funciona. Não precisou gastar muito ou então implantar várias coisas. O filme ele se dá muito bem pelo pouco material, mas a história, o núcleo central da história é onde mais se envolve ali, né? Onde tem mais importância. É um ótimo filme e, claro, fica com o 8º lugar. Ad Astra. Bom, tá aí um filme que é implantado 3 gêneros e eles dão certo, mesmo agindo em conjuntos ou separados por alguns momentos, onde temos um drama, temos ficção e uma ótima aventura. É uma obra-prima, né? O Brad Pitt interpreta um personagem sensacional, há motivação, há vários elementos que ajudam a empurrar, não só a trilha sonora, mas visualmente é um capricho.
É uma história que acaba abrangendo vários aspectos, né? Não é uma coisa que fica muito misturada, que te deixa confuso, não há um embaralhamento aqui. Você entende as motivações do personagem, você entende a história, tanto que ela é conduzida ao personagem, muitas coisas são dramáticas, não é um filme triste, mas é um filme que ele te envolve emocionalmente e, claro, fica com o 7º lugar. John Wick Parabellum, terceiro filme de uma franquia. Tivemos John Wick de volta ao jogo, depois tivemos John Wick 2 e este foi até meio prometido e acabou dando certo. O principal elemento aqui é John Wick agora tem a sua cabeça a prêmio, já que acabou quebrando as regras da máfia, e a ação aqui ela é muito coreografada. Você vê várias cenas entre tiros, fúria total, facadas, socos, tudo que você pode imaginar. É um filme que ele não dá descanso, ele é inquietante, traz até umas cenas meio fora ali de sintonia que são mais brutais do que a gente imaginava. E a cada cena que se passa, uma nova luta, né? Um novo estilo ali que ele tem que aplicar para sobreviver, para que não morra, para que não fique ali como um troféu para quem o mate. Sendo porque são milhões ali avaliados a sua cabeça, a sua morte. É um filme que traz motivação, traz muita ação. É um personagem que ele é um ícone dentro desses 3 filmes, dessas 3 histórias. E claro, merece o 6º lugar. It, a Coisa, capítulo 2. Tivemos um recentemente, alguns anos atrás, e depois este. É um remake lá dos filmes dos anos 90, que na época brilhou, mas é extraído das literaturas do Stephen King. Resolveram fazer uma espécie de um remake, deu certo, os CGIs são muito bem aplicados, o terror ele é bem ali adaptado, que sofre algumas adaptações, mas dão certo, mas sem perder a essência da história. E como a gente sabe, Pennywise vai ali matando, aniquilando quem estiver na frente dele. Como a lenda diz que ele volta depois de alguns anos, 27 anos, os mesmos garotos que acabam ali vencendo ele muitos anos atrás, retornam ali para ter essa chance de derrotar ele de novo, já que ele volta. Então é um filme que traz um 2º capítulo muito bem construído, a estruturação, os personagens, as tramas envolvendo os personagens são boas, e o Pennywise ele é muito representativo, ele mostra que ele é um monstro perigoso ali. A forma que é tratada através da extração das literaturas dá certo, mesmo sofrendo adaptações, mas sim conseguiu convencer. Merece o 5º lugar. Dr. Sleep ou Dr. Sono. Muitas pessoas falaram que era Iluminado 2 e não é nada disso. É apenas alguns traços, algumas cenas e principalmente o Henry Fonda que aparece. E lógico, há certo ligamento ao filme lá, mas não é uma continuação. O filme é extraído das literaturas do Stephen King e seu filho. Sofre poucas adaptações, mas o terror ele é bem instalado. Ele é psicológico ali e há alguns CGIs. Uma nova história é implantada, uma nova vilã. E o Henry Fonda dessa vez não está sozinho, ele tem que ajudar uma garotinha, dá certo, é um filme que ele apresenta certas pausas bem necessárias e as cenas de terror são muito bem produzidas. E o mais bacana dessa história é que ele não foge das origens do Iluminado, é aí que entra essa coisa, o Iluminado 2, não. Algumas coisas são muito bem fixadas dentro do filme, da história, que acaba trazendo lá o Iluminado, mas a essência do Iluminado fica lá quietinha, não é mexida, e é uma jogada inteligente do filme, muito boa mesmo. Claro, alguns elementos também a gente acaba lembrando, porém o núcleo central da história é outro. Ele é envolvente, ele é psicológico ali, ele acaba te pegando e traz ótimas tramas de terror. Claro, fica com 4º lugar. Era uma vez em Hollywood. O filme é do Quentin Tarantino. É um filme que traz uma biografia, né? Vamos dizer assim, do que aconteceu muitos anos atrás. Sofre algumas adaptações que são legais e são coerentes e traz um elenco de primeira, né? Os personagens se dão muito bem, cada um tem a sua função, a sua personalidade. Alguns gêneros são implantados que dão certo, humor, ação. Há alguma certa parte dramática que também já te acaba te convencendo. E como acaba abrangindo ali vários gêneros, o final ele é espetacular. É aí que sofre as adaptações,
acaba dando certo, acaba sendo até sensível por um lado através de um personagem, para quem viu o filme sabe o que eu estou falando. É um filme que dá certo, né? Ele vai trazendo certas ondas com os personagens em vários gêneros e a finalidade dele é muito boa. É um filme que também não agradava muito, apesar do elenco ser forte, que acaba estruturando, mas ele acaba dando muito certo, principalmente na mão do Quentin Tarantino. E claro, fica com o terceiro lugar. O Irlandês é um filme da plataforma Netflix, é o único filme dessa plataforma que entra nessa lista. É justo, né? É um filme de 3 horas e meia com um elenco impecável, trazendo muito sobre a máfia nos anos 60 e principalmente ao Frank Sheeran, que ele escolhe optar por uma vida a servir os mafiosos, ele gosta dessa vida, mas lá na frente acaba lhe trazendo muito impactos negativos e até perca da família. Os principais elementos é principalmente o Frank Sheeran e a máfia, o poder, as regras que ela estabelece, né? Nem tudo ali é numa certa brutalidade que você tem que aniquilar aquele personagem, não. Há algumas coisas bem estabelecidas, há uma certa corrupção, uma certa política e isso vai te entretendo ali durante a história. Tudo é bem ali tratado em camadas, em blocos, sem deixar uma coisa apenas de um jeito, de um gênero. É um filme que ele foi muito bem feito, muito bem produzido, o elenco é bem sustentável e claro, fica com certeza com o segundo lugar. Bom galera, agora vocês devem estar se perguntando qual é o número 1 da lista. Bom, Coringa, Joker, com certeza é um filme, é um dos poucos filmes que eu dei nota 10, não só eu como outros. É um filme fantástico, né? Ele sofre adaptações, eu diria, a 80, 90%. Apenas o personagem é uma coisa que a gente sabe que é lá das HQs. A sua origem é tratada de uma maneira coerente, sagaz, eficiente. E tanto o Todd Phillips, que acabou dirigindo, e o Joaquin Phoenix, que interpreta o Joker, o Coringa, são espetaculares. Há uma coisa implantada no personagem que acaba nos comovendo, aquela doença de dar risada no lugar de chorar. Temos também as ilusões que ele acaba sofrendo, alucinações, a loucura que vai tomando conta, que a gente muito acha que a loucura não é uma doença, mas aqui é tratado. Então muitas coisas, há vários remédios que ele tem que tomar, tudo começa a desabar ali na cabeça dele. E claro, ele vai indo por um caminho que acaba lhe transformando no Coringa. Outra coisa importante é que o filme é todo ali do Joaquin Phoenix, né? Isso traz uma indicação ao Oscar. É perfeito. 98% das cenas é ele que está ali. E não precisou dividir espaço com personagens da DC importantes. Claro, temos o Thomas Wayne, que aparece pouco, o Bruce Wayne garotinho, que é o Batman, para quem não sabe. Mas é uma coisa bem dele ali, e dá certo, deu certo. Está previsto para uma continuação, algumas notícias andaram rolando, mas a DC ainda está preparando o terreno. E claro, com certeza, merece o primeiro lugar. Bom galera, por aqui nós terminamos. Se faltou algum filme, fala aí, comenta. Vamos entrar em discussões amigáveis e até posso fazer futuramente uma crítica deste filme. Porém, esses foram os 10 melhores filmes tecnicamente, e claro, tem um pouco da minha opinião. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.